Boa noite, bom dia, boa tarde, depende do horário que você está assistindo. Eu cumprimento você com bom dia, boa noite, boa tarde, né? Graças a Deus estamos aqui, mais uma live nesse canal, Verdades Eternas de Deus, que são invencíveis e estão registradas na Bíblia, né? Então, nós vamos dar continuidade ao que Deus está nos ensinando, o que estamos aprendendo da palavra de Deus, que são verdades que vêm de Deus. E tudo aquilo que vem de Deus, nós sabemos que é bom. De Deus, nós já aprendemos em outras gravações aí, outras lives aí, que de Deus não vem mal. Deus não faz mal a ninguém por fazer mal. Deus é amor, né? Deus, e quem ama não faz mal ao próximo. A Bíblia registra isso lá, né? De que aquele que ama não prejudica o seu próximo, não prejudica outra pessoa. Então Deus ama, a Bíblia diz que Deus é amor, está lá em João, né? Na epístola de João, que Deus é amor, é uma declaração da Bíblia, Deus é amor. Então, se o amor não faz mal a ninguém, se quando nós, seres humanos, amamos, nós não prejudicamos o nosso próximo, então imagine Deus, né, que é amor. Então Deus não faz mal a ninguém. Às vezes vem situações na nossa vida que nós achamos desagradável, que nós não gostamos, nós reclamamos, né? Mas Deus permite. Nós já aprendemos em outra live que Deus tem duas vontades. Uma vontade prazerosa, que a Bíblia chama de boa vontade de Deus, e também Deus tem a vontade permissiva, né? Que Deus às vezes não quer que aconteça, Deus não quer que seja feito, mas como, por exemplo, você insiste em fazer, Deus às vezes permite que então você passe por aquela situação e às vezes através das nossas ações nós trazemos para nós situações negativas, situações que trazem muitas vezes, né, sofrimento, né, lamentação, né, mas não foi Deus que enviou para você graciosamente. Deus não. Nós muitas vezes sofremos as consequências dos nossos próprios erros, né? Ok? Então, de Deus mesmo não vem mal para ninguém. Deus ama o homem, né? Principalmente o homem, né? Se Deus ama a criação dele, principalmente o homem que é o ápice da criação de Deus, é o ser humano, né? Que Deus tem um amor por nós, quer ver nós felizes, não só nessa vida também, mas principalmente na vida eterna. Então, nós estamos nesse canal que Deus permitiu que nós abríssemos, que nós consigamos manter com a ajuda de Deus. Para Deus, nesse canal nós aprendemos verdades que são verdades eternas, que vai influenciar no nosso viver, na nossa vida, e vai influenciar para o nosso bem, não só nesta vida, mas como também na eternidade. Então, esse tópico aqui agora vai falar sobre duas coisas interessantes, que é mutação e evolução, que é uma coisa em moda hoje no mundo, né? De 100, 200 anos para cá, então a mutação, a evolução, surgiu muitos estudiosos aí, muitos pesquisadores, né, que a ciência se multiplicou e descobriu muita coisa, não é verdade? E tem coisas que a pessoa fala assim, então se há mutação, tem coisa que muda, como é que diz que Deus criou todas as coisas, se tem animais que existem hoje que não existiam antes, se tem, ok, então situação que... E mais na palavra de Deus, nós vamos ver assim, que a palavra de Deus tem entendimento para tudo. Né? Nós aprendemos já em outras lives, né, em outros estudos bíblicos, que está na Bíblia que Deus é o criador de todas as coisas que existem no universo, visíveis e invisíveis, que é em cima no céu, que é embaixo na terra, debaixo da terra, dentro dos mares, os oceanos, nesse espaço sideral aí, nas vias lácteas desses cosmos aí, né, dessa mundo estrelar aí de tantos, né, vias, né? A gente chama, geralmente eu chamo Via Láctea, porque você não tem como lembrar o nome de todas as vias que existem, mas tem a Andrômeda e outras, tantas mais aí que a ciência descobriu, mas a gente generaliza falando da Via Láctea, segundo a ciência, são bilhões de Via Láctea, em cada Via Láctea existem bilhões de estrelas, né? Então o mundo, o universo, ele é muito grande, é muito mais do que já foi descoberto, né? Muito mais do que já foi descoberto, e mesmo aqui na Terra se descobre coisas novas todos os dias, né? O homem conhece uma porcentagem bem pequena do que é mesmo aqui na Terra. Tem muitas vidas, formas de vida, seres,
que o homem ainda nem conhece, né? Está nos mares, nos oceanos, nos rios e nessas selvas que tem pelo mundo aí, debaixo da terra, enterrado e assim por diante. Tem muita coisa que o homem não consegue descobrir, porque o homem está pouco tempo na Terra e ainda não foi suficiente para conhecer tudo, né? Então, mas nessa live nós vamos continuar vendo assuntos importantes para o nosso aprendizado, para nós moldarmos o nosso viver na Terra. E uma das coisas, então, que está em moda hoje é o quê? É a questão da mutação e da evolução, né? Metamorfose, mudança, né? As coisas mudam, né? E o avanço, seria evolução, seria avançou, desenvolveu, assim por diante. Muito bem. Então, de acordo com a Bíblia, nesse canal aqui, agora nós vamos aprender verdades de Deus. Vai demorar um pouquinho a live, a gravação, não se canse, continue ouvindo aí, no conforto do seu lar, talvez no seu trabalho, está tendo tempo de ouvir, né? Ok, está viajando, né? Você está no celular, né? Ou no computador, no seu trabalho, ou principalmente na sua casa, no seu descanso, você entrou no canal certo. Não sei se foi por acidente, né? Você escreveu lá Verdades Eternas, e aí apareceu o canal Verdades Eternas de Deus. Ótimo, graças a Deus por isso. Então, não desista, não desanime, não fique preocupado com o cenário. Você vê aqui, você está vendo aqui o cenário aqui simples, não tem luxo nem nada, mas não se preocupe com isso, porque as coisas de Deus é um mistério, né? É o Filho de Deus, nós sabemos pela Bíblia que o Filho de Deus, que é Cristo, um dia ele veio na Terra, há milhares de anos atrás, e Cristo nasceu numa manjedoura, né? Então, quem estava esperando encontrar o Filho de Deus no hotel de 5 estrelas, se tinha na época, né, hotéis de luxo, devia ter, porque na época existia rico, né? Foram em Belém, se ali alguém imaginava que tinha profecias que diziam que de Belém sairá aquele que há de salvar, reger o meu povo, toda aquela história. E se alguém lá aproveitou, deixa eu ver se eu encontro alguém aqui, for no hotel lá, não ia encontrar Cristo, porque Jesus estava na manjedoura. Então também a verdade de Deus, às vezes as pessoas lá em grandes templos, gastaram milhões para fazer aquele templo todo bonito, cheio, né? Ou vai numa faculdade, né? Numa universidade para milhares de pessoas, mas necessariamente a verdade não está lá. A verdade está na palavra de Deus. E nós estamos fazendo o que nesse canal? Nós estamos estudando a palavra de Deus, onde está a verdade de Deus. Então não se apresse, não fique preocupado. Pô, mas é tão simples, eu não estou vendo nenhuma coisa atrativa. Mas a Bíblia diz também que nós não devemos desprezar os pequenos começos, né? Que às vezes os pequenos começos é que começam grandes obras. Então Deus sabe de tudo, nós é que temos que deixar de sermos só materialistas, né? E voltarmos para o espiritual, né? As coisas que são eternas, né? O apóstolo São Paulo disse, irmãos, cristãos, não andemos pelo que nós vemos, porque o que nós vemos são temporais, são passageiros. Mas vamos andar pelo que nós não vemos, porque o que nós não vemos é que é eterno. Então, por exemplo, nós aprendemos já em outras lives que o homem é um ser tripartido, ele tem 3 partes. Nós, seres humanos, somos um ser criado por Deus com 3 partes, corpo, alma e espírito. Então, dentro desse ser aqui, tem um corpo físico que nós podemos ver, vocês estão me vendo aí, né? Mas vocês não conseguem ver o meu espírito nem minha alma. Como você também pode ver você, ver o seu corpo, mas você não consegue ver o espírito seu nem a sua alma. Por quê? Porque o espírito e a alma nós não podemos ver com esses olhos carnais aqui, né? Mas o que é eterno em nós não é o nosso corpo físico, que nós dedicamos muito tempo da nossa vida para cuidar do nosso corpo, né, físico, né? Gastamos milhões de reais, gastamos tempos, né, para melhorar o nosso corpo físico. Mas o nosso corpo físico, ele é temporal, mais cedo ou mais tarde ele vai embora daqui desse mundo, né? Ele vai morrer, papá. Mas o nosso espírito, nossa alma, eles não morrem, né? Eles são criados por Deus para viver eternamente. Então isso quer dizer o quê? Que a partir da criação de Deus no 6º dia, quando Deus criou Adão, o primeiro ser humano criado por Deus foi Adão. São verdades que nós já aprendemos em outras lives, que você que está na sua casa, você pode procurar aí no canal Verdades Até, vai clicando numa, noutra, tudo, vai ouvindo, você vai ver que em outras lives já abordamos esse assunto, que Deus criou o homem no 6º dia,
da criação de Deus. A criação de Deus fez, Deus criou o mundo que nós vemos hoje, conhecemos, em 6 dias. Né? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Agora, esses dias nós já aprendemos em outras lives aí, que a Bíblia mostra que esses dias não foram dias de 24 horas. Como muitas pessoas que se identificam, inclusive até como cristão, eles imaginam que o mundo Deus criou em 6 dias. Em 6 dias, 24 horas. Não é verdade. Os dias da criação de Deus são dias de Deus. São dias de Deus, né? São dias que provavelmente demoraram milhões de anos e até bilhões de anos para serem. Deus concluir essa obra toda. Os dias de Deus não são dias de 24 horas. Vamos aprender isso. Né? Então, por isso que é uma confusão no mundo. Muita gente deixa de crer em Deus porque diz assim, mas tem cristão que diz que o mundo foi feito em 6 dias e faz só 5.000 anos que Deus criou o mundo. Que coisa incrível, né? E as pessoas têm a Bíblia debaixo do braço, mas como eles não entendem, eles creem que Deus criou o mundo em 6 dias de 24 horas. Não, os dias da criação de Deus são dias de Deus, né? Ok? Pelo menos, com certeza, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia são dias de Deus. Né? Depois que Deus criou os luminares para iluminar a terra. Eu estou até adiantando um assunto que não faz parte da mensagem, mas só dou a introdução. Depois do quarto dia, o quinto dia, poderá ter sido dias de 24 horas, porque Deus já tinha criado o Sol, a Lua, esses planetas aqui do sistema solar, né? E Deus, nós sabemos que Deus pode fazer as coisas no estalar do dedo. Deus tem poder para fazer isso, só que Deus não faz assim. Deus, ele é um Deus que é eterno, Deus não tem problema de morrer, né? Nós muitas vezes corremos para fazer as coisas, porque a gente sabe, puxa vida, eu preciso construir uma casa para meus filhos, eu vou correr, me apressar aqui, eu preciso fazer essa casa o quanto antes, porque eu não sei a hora que eu vou morrer, e eu quero morrer, quero deixar uma casinha para os meus filhos, né? Então a gente fica preocupado em terminar aquela casa antes da gente morrer. Mas Deus não tem problema de morrer, Deus é eterno. Para Deus não existe problema de se vai durar 1 bilhão de anos, 150 trilhões de anos. Para Deus é eterno. Né? Deus não morre. Deus é um ser, é o único ser, de acordo com a Bíblia, que possui a imortalidade. Nós já vimos isso em outras lives aí que você vai pesquisar e que você vai ver como é essa questão da imortalidade, que a Bíblia diz que Deus é o único ser que possui a imortalidade. Então Deus não tem problema de morte. Deus é diferente de nós homens. Nós podemos estar bem e de repente morremos de um segundo para outro, né? Tá certo? Então a nossa vida na Terra é curta, né? Nós temos aquela preocupação, né? Mas Deus não tem essa preocupação. Deus não tem problema nele. Em Deus não tem problema. Deus não fica velho, Deus não fica doente, Deus não tem sono, Deus não tem problema de dizer assim, não, eu preciso tirar umas férias aí porque eu estou cansado. Não é essa a questão. E é onde muita gente confunde, aproveitando aqui, já que eu estou falando, muito confunde o sétimo dia, quando Deus descansou. As pessoas só acham que Deus parou de fazer a criação porque Deus estava cansado. Não. Deus descansou porque Deus já descansou da obra da criação. Porque como Deus acabou, Deus aprovou tudo, então Deus terminou a criação. A criação já foi terminada. Né? Então, dentro daquilo que Deus fez, aí Deus descansou, porque terminou a criação. Não é que Deus estava cansado, tirou a soneca. Não é essa a questão. Deus foi descansar e Deus não fez nada. Não. Né? Deus trabalha direto. Deus se nós temos às vezes uma padaria aqui, né? Você vê, o dono de uma padaria trabalha noite e dia muitas vezes, né? Não tem descanso fim de semana. Eu conheci um homem aqui, por exemplo, que tinha uma padaria. Ele falou, Luiz, olha, dá dinheiro, mas, cara, toma todo o teu tempo, porque você, na hora que tá todo mundo descansando no domingo, você tem que estar padaria aberta. No sábado tem que padaria aberta, no feriado você tem que padaria aberta, você tem que abrir até 10 horas, meia-noite, você tem que abrir 5 horas da manhã, 4 horas, você praticamente não dorme, você não descansa. Eu tô acabado, eu não consigo mais, vou vender a padaria, né? Por quê? Porque ele disse que consumiu a vida dele todo, 30 anos trabalhando numa padaria, trabalhando direto, né? Então ele tinha esse problema, mas no caso de Deus, Deus não é que Deus foi descansar porque Deus estava cansado. Não, Deus descansou porque a obra da criação acabou, né? Tá certo? Muito bem. Não é aí que a gente quer entrar. A questão não vamos falar aqui sobre mutação. Então, de acordo com a Bíblia, só Deus é imutável. Só Deus possui a imutabilidade. Tiago 1,17. Toda boa dádiva vem de Deus. E todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes,
em quem não há mudança nem sombra de variação. Então nós temos que aprender, estamos nesse canal para nós aprender verdades, né? E verdades eternas. Então essa daqui é uma das verdades eterna. Deus é o único ser que nele não tem mudança nem sombra de variação, nem, talvez aqui poderia usar, nem sombra de evolução. Deus é um ser perfeito. Só ele possui a imortalidade. Deus sempre foi Deus, Deus é Espírito de Jesus, e Deus sempre existiu, existe, e Deus sempre existirá. Então, para Deus não tem início nem fim. Todas as coisas começam em Deus e todas as coisas terminam em Deus. Então, Deus é o criador de todas as coisas que existem no universo. As coisas físicas que nós vemos, as coisas, né, espirituais, que nós não vemos, né, só em situações especiais, depois nós vamos ver isso, e também coisas invisíveis, né? Tem coisas que são invisíveis que Deus criou, como por exemplo o vento, né? Você não vê o vento, né? O vento não tem cor, né? Mas você sente que está ventando, tá? O ar está batendo em você, né? Então tem um vento, né? E Deus criou os gases, né? Né? A água, por exemplo, ela é o resultado da união de dois gases diferentes, né? O oxigênio e o hidrogênio. Duas partes de hidrogênio e uma de oxigênio formam a água. E você, a água, então a água ela tem de onde ela veio, né? Então, subentende que nós entendemos pela lógica, e eu já falei sobre lógica, que Deus é um Deus lógico. Então, subentende que as coisas que Deus criou no início, lá na criação de Deus, foram as coisas invisíveis primeiro, né? O ar, Deus criou o vento, Deus criou os gases, né? O gás hélio, o gás metano, o oxigênio, o hidrogênio, né? E tantos outros gases, aí são centenas de formas de gás, conhecidas pelo homem, coisa que o homem nem conhece, né? Então, nós vemos que o fogo é resultado também de gases, né? Assim por diante, né? Porque, na verdade, se você tem oxigênio, você tem fogo. Acabou o oxigênio, o fogo para. Então, você vê que mistério, né? Tem coisas que não está na capacidade humana entender plenamente. Ainda mesmo hoje, com todo o avanço da ciência, tem coisas que são inexplicáveis na vida humana, né? Na nossa existência aqui no planeta e no universo, principalmente, que o homem conhece 0,0000001% do que existe, que Deus fez, né? Mas, finalizando aqui essa parte, ó, Deus é o único ser que possui a imutabilidade, né? Em Deus não existe mudança, Deus é perfeito. Deus é perfeito. Agora, a criação de Deus pode passar por mutação, né? Então a mutabilidade na criação de Deus não é coisa de estranhar. Ah, mas poxa vida, né? Não é coisa de estranhar, tá certo? Não é coisa de estranhar, ok? Vamos ver esse tópico aqui agora. Exemplo, os animais, Levítico 19:19, né? Deus diz lá para o povo de Israel, Deus diz, não permitirás que se juntem misturadamente animais de diferentes espécies. Então Deus proibiu para o povo de Israel, quando eles entraram lá na Terra Prometida, que eles passaram a habitar, Deus falou, lá vocês não vão permitir que os animais de espécie diferente durmam junto, sejam juntados junto, né? Sejam colocados separados, né? O bovino com bovino, o equino com equino, né? O caprino com caprino, né? A ovelha lá, o ovino com ovino, a ovelha, né? E assim, separar as espécies para não haver mistura, para que eles não viessem se misturar um com o outro. Certo? Por quê? Porque se você misturar espécies diferentes, pode acontecer de surgir uma criatura que não foi, né, necessariamente criada no princípio. Ela foi resultado da união de duas criaturas diferentes, criadas por Deus, duas espécies diferentes, que se misturou e nasceu um outro tipo de animal, né, outro tipo de coisa que poderá até fazer mal para a humanidade. Então Deus, sabendo disso, né, Deus falou assim, não permitirás que se juntem misturadamente animais de diferentes espécies, certo? E nós vemos que isso é verdade, né? Porque no mundo, as pessoas no mundo, eles fazem isso, né? Eles cruzam animais de espécie diferente, ou até de uma espécie parecida, eles cruzam com outra, né? E surge uma criatura nova, como vamos dar um exemplo prático aí, que você vê, tem um pitbull, que é um animal, um cachorro, né? Que existe hoje, que necessariamente ele não foi criado diretamente por Deus lá no quinto dia, né? O pitbull veio fruto do que o homem produziu, pegou um cão de uma outra raça, né? E
uniu com outra raça, e o resultado disso foi um cão que se chama Pitbull, né? Que é um cão valente, feroz, perigoso, tem que saber criar ele, tem que saber domar ele, tem que saber educar ele, porque ele é um animal que tem muita força, muita, né? E que pode tirar a vida de uma pessoa, não é verdade? Então nós devemos ver que é possível uma mutação, né? A raça diferente tornou-se um animal diferente, ele misturou as raças. Então Deus proibiu, o povo de Deus, que nós vamos aprender outras lives, o que é povo de Deus e que é povo. Nós temos que aprender assim, ó, vou adiantando aqui já. Todo ser humano é descendente de Adão e Eva, todos nós, seres humanos. Então Deus, quando criou Adão, o primeiro homem, né? E depois de Adão, Deus fez a mulher, Eva, né? A esposa de Adão. E da união dos dois nasceram seus filhos, e posteriormente os seus netos, e os seus bisnetos, tataranetos, e aí encheu a terra, né? E nós somos descendentes de Adão e Eva. Nós somos descendentes de Adão e Eva. Toda a raça humana, não importa quem você seja. Você é filho de Adão e Eva. Qualquer outro ensinamento contrário a isso não é de Deus, não é verdade, não é o engano, a pessoa está enganada, a pessoa não entende. Ou a pessoa não aceita o relato da Bíblia, né? Então a pessoa fica inventando coisas. Ah, não, o homem já existia. Existem outras raças de homem que não é descendente de Adão e Eva. Não é verdade. De acordo com a Bíblia, Deus criou o primeiro homem, Adão e Eva. Adão, né? Depois Eva, né? E de Adão e Eva descende toda a raça humana. Então não importa a sua cor da sua pele, se você é branco, se você é loiro, se você é moreno, se você é negro, se você é amarelo, se você é vermelho. Todos nós, seres humanos, somos filhos de Adão e Eva. Somos irmãos, todo mundo é irmão. Sim, Adão e Eva, todos nós somos irmãos. Né? Essas brigas que existem no mundo é porque as pessoas não entendem isso, né? São irmãos brigando um com o outro, aí se matando e a coisa e tal. Mas na realidade, todos nós somos em Adão, somos irmãos. Temos o mesmo antecedente, né? Nosso lá atrás. E Deus diz aqui, ó, o homem Adão, o primeiro homem criado por Deus, né? Foi Adão, né? Não era branco. Deus não criou o homem branco. Deus não criou o homem branco. Adão, quando foi criado, não era branco. Né? Adão também não era negro. Tem pessoa que diz assim, eu vou provar que Adão era negro. Preto. Não, não é. Adão não era negro, Adão não era branco, Adão não era amarelo, né? A palavra Adão quer dizer que Adão vem de uma raiz da palavra hebraica, Adams, que quer dizer terra vermelha. Adão era vermelho. Quando Deus criou o homem, a cor de Adão e de Eva era vermelho. Certo? A palavra Adão quer dizer vermelho. Então, nós vemos que, e hoje nós vemos na terra que existem os homens, né? De tantas cores, né? Tem um homem branco, tem um homem negro, tem um homem amarelo, né? Tem o vermelho, né? Tem moreno, né? Tem capuz. Por quê? Porque misturou, o homem foi evoluindo no sentido de que o homem se separaram por as regiões da Terra, né? E esse distanciamento de grupos humanos formou raças diferentes, né? Uns migraram para um lugar frio e não tinha sol, muito pouco sol, alimentação diferente, então os homens foram chegando cada um na cor que devia ter, né? Então, e outros migraram para outro lugar onde tinha muito sol, muito calor, tipo de alimentação diferente. Surgiu, por exemplo, a raça negra na África, continente quente, né? E depois tem os brancos que surgiram na Terra. Provavelmente quando eles migraram para lá milhares de anos atrás, eles não eram tão branquinhos como eles eram hoje, como eles são hoje, né? Por quê? Porque é onde eles foram morar, lá no norte da Europa, né? Perto do Polo Norte, muito frio, né? Então eles não pigmentaram a cor da pele, ficou branca, né? E depois tem os índios que foram viver nos Estados Unidos, aqui na América, né? Eles também, a cor também diferente, né? E também em virtude do clima tropical, coisa e tal, e assim por diante, né? Então o homem, a criação de Deus, ela é mutável, ela pode mutar, certo? Ela pode mutar, né? E às vezes também o cruzamento do branco com o índio, né? Com a cor, né, vermelha, vamos chamar assim, e depois o branco com o amarelo, né? Que é a cor dos países da Ásia, né? E também o branco com o negro do africano, surgiu o povo moreno, mulato e o índio, aí virou, porque é mutável, irmão. Não vamos admirar, porque às vezes a pessoa fala assim, mas tá vendo, olha o negro, de onde vem os negros, né? Não, os negros são filhos de Adão e Eva, pô. Adão e
O negro surgiu, a raça negra surgiu no Brasil, aliás, na África. Por quê? Porque os descendentes de, vamos falar agora, adiantando um pouco, dos descendentes de Noé, que eram 3 filhos de Noé, esses 3 filhos de Noé geraram os filhos que eram filhos de Noé, porque Noé era um descendente de Adão, né? Que sobreviveu ao dilúvio, né? Entrou na arca, nós vamos estudar isso posteriormente, e depois da raça dos filhos de Adão e Eva, de Noé, eles procriaram, né? Geraram filhos, e depois de X tempo, né? Veio aquela história do Torre de Babel, nós vamos estudar isso futuramente, e a raça humana ali, que estava limitada àquela região ali, ela expandiu, como houve a confusão de línguas, né? As pessoas saíram migrando, cada um para um lugar, né? E aí, posteriormente, depois de milhares de anos, isso foi há milhares de anos atrás, surgiu as mais variadas raças que existem na Terra, né? Tá entendendo? Então não devemos deixar de crer em Deus, porque existe mutação. Existe mutação, né? Então hoje nós temos essas diversas raças diferentes, diversas cores, diversas coisas, que não é nada de admirar, porque quando Deus criou Adão não era branco. O cara acha que porque ele é branco, ele é melhor que o negro, né? O negro acha que porque ele é mais forte, ele é melhor do que o outro. Não, todo mundo é igual. Somos descendentes de Adão e Eva. E nosso pai não era branco, nem era vermelho, não era branco, não era amarelo, nem era negro. Ele era vermelho. Adão quer dizer vermelho. As coisas criadas por Deus passam pela mutação, evolução, vamos usar essa palavra evolução, esses termos não são contra Deus, né? Não são contra Deus. Tem pessoas que, por causa que existem raças, criaturas que não existem mais hoje, né? E muitas delas modificadas, mas elas são resultado da criação de Deus, né? Deus é que criou no início tudo. Tudo que existe no mundo é a criação de Deus, né? Mesmo o pitbull. Quem criou o pitbull? Deus, né? Certo? Não foi dentro da boa vontade de Deus, mas foi dentro da vontade permissível de Deus, que Deus tinha dito, ó, não façam assim, não é bom fazer assim, não misture as raças, né? Mas se o homem faz isso, né? Então, obviamente, o resultado foi o pitbull. Mas o pitbull, ele é a criação de quem? Minha, sua, de quem cruzou os dois animais? Não. O pitbull foi uma raça de cão que já existia, que era a criação de Deus, e com outra raça que já existia, que era a criação de Deus, uniu as duas raças, nasceu um cão novo, uma raça nova, que é fruto da criação de Deus, né? Tá entendendo? Esse que é o sentido, quer dizer, Deus é o único ser que criou as coisas do nada, né? Do nada, aí sim, do nada. Deus, porque aprendemos já em outras lives aí, a Bíblia mostra que Deus é o único ser que existe eternamente. Deus não tem princípio nem fim de existência. Deus é eterno, né? Deus é eterno. Então teve um tempo na eternidade passada que Deus estava só. Só tinha Deus. Diz a Bíblia que Deus habita em luz inacessível. Então só Deus existia. E aí Deus, no seu entendimento, no seu coração, Deus decidiu criar coisas, seres, pessoas, mundos que estivessem sobre o domínio de Deus, a autoridade de Deus, e principalmente o homem que Deus criou, vamos ter aqui no homem, né? Porque Deus criou milhões de coisas, né? Mas o homem é o ápice da criação de Deus, é a criação mais importante de Deus, é o homem, incrível que pareça, né? Nós, seres humanos, diz a Bíblia, fomos criados segundo a imagem e a semelhança de Deus. Nós somos muito parecidos com Deus. Tanto que eu disse em outras lives que o homem é uma miniatura de Deus. Então, no princípio, Deus criou as coisas a partir do nada. Só existia Deus. Habitava em luz inacessível, mas Deus estava só, né? Deus estava só. E Deus sentiu necessidade de ter companhia, né? De ter... Não é verdade? Então Deus colocou em obra a sua criação. E Deus começou criando as coisas invisíveis, né? As coisas que nós não podemos ver. E depois das coisas invisíveis, né? Deus criou, por exemplo, quando nós vemos no relato da Bíblia, Gênesis 1, versículo 1 e tal, né? Que no princípio criou Deus os céus e a terra, né? E a terra era sem forma e vazia, nem havia águas, né? Águas, né? O planeta Terra, o planeta aqui Terra, quando ele começou, vamos dizer, ele era uma bola de água, né? Essa era água, e a água da Terra aqui era unida com a água do espaço sideral aí, tudo era água, entendeu? E diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, assim, né? Ok? Então Deus falou, haja separação entre as águas de cima e as águas de baixo. E aí houve separação, né?
E depois Deus diz, então apareça agora no meio das águas uma porção seca, né? Que Deus chamou terra. Né? Então nós vemos aí a mutação, né? Porque a água, nós já vemos que a água ela existe porque existe o gás, existe o gás, hidrogênio, né? E oxigênio. Isso daí Deus criou antes da água, antes das coisas. Deus criou o ar, né? Deus criou o oxigênio, o hidrogênio e outros minerais, outros gases aí que não tem nem como enumerar agora. Mas só para ter uma ideia. Então a Terra não veio de nada, mas as coisas iniciais que deu o resultado de todo esse universo foi criação de Deus, né? Certo? E depois daí houve mutação. Deus falou, não falou? Olha, aqui haja separação entre as águas de baixo e as águas de cima, né? E aí separou. E até hoje os cientistas ficam procurando. Será que tem água no espaço? Será que tem água em Marte? Será que tem água em algum outro planeta? Lógico que tem. Porque Deus falou assim, olha, as águas que estão aí, vocês separem as águas de cima, volte uma parte dessas águas vai voltar para cima. Esse espaço aí que Deus criou. Os planetas, outras galáxias aí, né? Né? E a água voltou, a água de cima subiu, né? E a água de baixo, Deus ajunte as águas, né? E aí, no meio daquelas águas, Deus disse, agora produza a terra, apareça a terra no meio das águas, né? Então a terra veio da onde? Veio das águas. Ok? A terra veio das águas, então não é uma mutação? Primeiro era gás, né? Hidrogênio e oxigênio. Eles ajuntaram. E aí formou a água. Né? E depois da água, formou a terra. Apareceu a porção seca, né? Da terra. Né? E depois da terra, nós vemos que produz a terra seres viventes, né? Animais, aves, e assim por diante. E a água e os peixes vieram da água, né? Deus falou, produz a água, os oceanos, aí, os mares, na época, produzem os seres viventes, de todos, cada um segundo a espécie. Surgiram então as grandes baleias, outros monstros aí, que existem aí nos mares, que o homem nem conhece, de todos os tamanhos, grandes e pequenos, né? Foi produzido através da água, né? Não foi do nada. Produzido do nada foi quando Deus criou, no princípio que Deus fez as coisas iniciais, pelo poder da palavra de Deus, né? Que o princípio da criação é a palavra de Deus, né? A autoridade da palavra de Deus tem autoridade, tem poder criativo, né? Então Deus criou primeiro as coisas invisíveis, depois Deus deu forma às coisas que nós vemos hoje, a água, a terra, as árvores, os animais, né? As coisas físicas, as montanhas, né? E aí os outros planetas também, né? Que Deus criou o sistema solar aí, e depois o sistema, a Via Láctea, que é onde nós estamos, né? No sistema solar, e depois as outras vias, né, Andrômeda e tantas outras aí que existem, que são bilhões segundo a ciência, né? Não tem nem como numerar, nem nome elas têm lá um número, né? AN239, AB, não sei o quê, porque é difícil sem numerar, porque são bilhões, né? O homem não tem vocabulário suficiente para enumerar o quanto existe de criação de Deus no universo, né? E Hebreus 11:3 diz, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, ó. E aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então os mundos, Deus criou mundos, né? Está aqui, está na Bíblia sua aí, está na minha Bíblia aqui, Hebreus 11:3, pela fé, né? Porque não tem como você crer nisso tudo se você não tiver fé. Então a fé é um dom de Deus, a fé vem pela palavra de Deus, diz a Bíblia, né? Então a fé verdadeira, ela vai levar você a crer realmente que de fato foi Deus que criou todas as coisas, porque não tem outra explicação do universo sem Deus, não existe. Qualquer explicação que diz, o homem veio do pingo d'água, o homem veio disso, o homem veio daquilo, o homem veio pela explosão do Big Bang, tudo é teoria humana, né? A gente tem que respeitar, né? É teoria da mente humana, né? Você não pode chegar e também agredir ou falar mal das pessoas que pensam assim, né? Ele tem direito, Deus criou o homem, como nós já aprendemos, com vontade própria. Se a pessoa não quer aceitar o que Deus explica, você pode criar situações. Deus não vai deixar de dar comida e arroz e feijão para você comer, o ar para você respirar, a chuva na sua lavoura, né? Mesmo que você seja contra ele, contra o ensinamento dele na palavra de Deus, não tem problema, Deus vai deixar. Porém, você não muda a realidade é que tudo nesse mundo tem uma origem, tem uma causa, né? Tudo que nós vemos nessa vida aqui tem alguém que fez. Aqui, por exemplo, eu tenho uma calculadora, tá vendo? Essa é uma calculadora. Então, essa calculadora apareceu por acaso aqui? Não, né? Teve alguém que criou ela, uma empresa, juntou aos engenheiros e fizeram uma calculadora.
Eu estou usando ela aqui, comprei, está usando ela aqui. Ok, então tem uma origem, ela não apareceu por acaso aqui. Ó, se uma simples calculadora como essa daqui, ela não existe por acaso, então você imaginar que o universo, complexo como ele é, que nós não conhecemos nem 0,000000001% do que existe. Nós achamos que isso é obra do acaso, não tem uma inteligência superior por trás disso tudo, é infantilidade, né? As pessoas que fazem isso, cientistas, é porque eles espiritualmente eles são infantis, né? Eles não entendem a palavra de Deus, ou se entendem, eles não querem aceitar essa realidade. Então, porém, nós devemos respeitar, porque Deus deu o direito ao homem de escolher entre querer ou não querer. Deus criou assim. Então, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, e aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Logo, os mundos foram criados pela palavra de Deus. Então, os mundos que existem aqui, você vê que é uma coisa muito grande, né? Os mundos foram criados. Então, tem mundos criados por Deus, né? Então, tudo que você puder ver nesse mundo, se você encontrar alguma coisa nesse universo aí que nós vemos, como o homem procura, né? Ah, será que não tem outra civilização, outro tipo de povo? Pô, só nós aqui na Terra? Não, não é possível, nesse universo fabuloso deve ter. Pode ser que tenha, mas se tiver, Deus criou, cara. Não tem como você sair, escapar de Deus. Porque, de acordo com a Bíblia, Deus, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Então, tudo que existe foi criado a partir da palavra de Deus. Agora, depois, se ele evoluiu ou se ele se mutabilizou, né, foi uma mutação na coisa criada primeira, é possível, né? É possível, né? Uma coisa provocada pelo homem, né, como uma coisa provocada pela própria natureza, né? Porque Deus proibiu que os homens tivessem, né? Lá em Levítico 18, Deus fala para Israel, olha, vocês não vão fazer cruzamento aí de espécies diferentes, como fazem aqueles povos que existem antes de vocês aqui na Terra. Então, os povos que habitavam na terra que Israel ocupou na época lá de Josué, aquelas nações que viviam lá, eles já faziam essa mutação lá, tá certo? Eles não tinham esse ensinamento para eles que não podiam fazer, né? Então eles já faziam aquilo, era uma coisa errada. Mas eles não conheciam, eles faziam. Mas Deus, para o povo de Israel, Deus falou assim, vocês não vão cruzar espécies diferentes uma com a outra. Né? Ok? E se Deus ensinou, e mesmo assim o homem faz, imagina os animais, né, irmão? Os animais não têm raciocínio, né? Os animais, eles, na natureza aí, ao longo desses milhares de anos que existe o mundo, né? Milhões de anos, né? Tem criaturas que parece que viveu na Terra há 50 mil anos, 100 mil anos, outros viveram há 200 mil anos atrás, talvez 1 milhão de anos atrás. Esses animais aí, essas criaturas que existiam, eles não eram seres humanos, eles não estavam dotados de um raciocínio igual a nós, seres humanos, que temos um raciocínio. Nós não somos irracional, nós somos racional. Muitas vezes nós agimos pior que os animais. Na Bíblia tem lá que tem pessoas que agem, faz coisa pior que os animais ainda. Agora imagina, mas os animais que não conhecem, não têm o entendimento que Deus deu ao homem, imagine eles lá se cruzaram, né? A mutabilidade aconteceu no cruzamento de espécies mesmo na natureza, né? Ok? Mas a mutabilidade da natureza ou das coisas que existem não é proibido por Deus, não é impossível. Né? É proibido por Deus para o povo de Deus não fazer isso. Mas na natureza, a natureza faz isso daí, né? Mas não é uma coisa permitida por Deus, né? É uma coisa que pode acontecer a mutabilidade, não tem problema nenhum. Então não vamos deixar de crer em Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que se apresenta na Bíblia, o Deus que a Bíblia apresenta para nós, que é o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, quer visíveis ou invisíveis, em cima no céu, embaixo da terra, debaixo da terra, nesse mundo que Deus criou. Tudo que existir é criação de Deus. Tudo que existe. Nada é nós, nem o ser humano cria nada. Nem o ser humano, olha, nem nós seres humanos criamos nada. Nem nós seres humanos criamos nada. Nós só inventamos as coisas, pegando coisas que Deus já criou, e nós juntamos as duas coisas e dá um efeito. Por exemplo, nós temos aí, na natureza, nós temos as serpentes venenosas. Né? A serpente venenosa, quando se picar um homem, por exemplo, outra criatura, ela pode matar com o veneno dela. O veneno dela tem coisas lá que
coagula no nosso sangue, e mata as coisas boas no nosso sangue e domina, e você morre dentro de poucos minutos, às vezes 1 hora, 2 horas, pode até morrer. Então, mas o homem ele conseguiu desenvolver que é o antídoto contra o veneno da cobra, né? Não sei, se não me engano, eu tenho certeza, mas parece que foi Vital Brasil, né? Era um cientista brasileiro, se não me engano, que inventou, né? Posso estar enganado, desculpe se eu estiver enganado, mas parece Vital Brasil. Depois vocês podem conferir se é verdade. Mas parece que eles conseguiram inventar um veneno, né? Um antídoto para tirar o efeito do veneno da cobra, né? E como é que eles conseguiram inventar? O Butantan, por exemplo, o Instituto Butantan que tem hoje no Brasil, né, que é muito conhecido mundialmente, né, pela capacidade que eles têm, como é que eles fazem o veneno? Me parece que eles tiram o veneno da serpente, né, a gente vê até na televisão, né, lá nos laboratórios, tirando o veneno da serpente venenosa, né, vamos pôr lá da cascavel, que é uma cobra super venenosa, eles tiram o veneno dela ali, naqueles tubinhos lá de coisa, separa 50, 100 cobras lá, e aí eles pegam, eles devem misturar ele com outro tipo de química lá, né, nesse veneno. Depois eles pegam o veneno lá no tubo, lá numa agulhona bem grande assim, passando uma injeção. Eles vão no cavalo e eles injetam essa mistura lá desse veneno da cobra, né, da peçonha da cobra, e injeta no cavalo. O cavalo metaboliza aquele veneno que ele recebeu durante não sei quanto tempo, sei lá, 15 dias, uma semana, um mês, não sei quanto tempo que demora. Aí depois eles vão lá, tiram o sangue do cavalo, levam para o laboratório, aí termina lá, né, o que precisa ser feito, a pasteurização, a limpeza, tira o que não é, e aí está pronta a vacina. Então, quem criou a vacina contra quem criou o antídoto lá contra o veneno da cobra, né? Ok? É Deus, né, irmão? Por quê? Porque os cientistas do Butantan, eles são o quê? Eles são criaturas de Deus, eles são filhos, eles são povo de Deus. Eles são filhos de Adão. Né? Todos nós, seres humanos, somos descendentes de Adão e Eva. Então, obviamente, os cientistas, eles são criação de Deus. E a cobra, quem criou a cobra? Foi Deus que criou a cobra. Né? E quem criou o cavalo? Foi Deus que criou os cavalos, né? E aquele tubinho que eles usam lá, branquinho, né? Que deve ser vamos dizer, de acrílico, né? E a agulha que eles usam lá para pegar o veneno da cobra lá dentro, depois que ela põe no copinho, eles vão lá, puxa lá, né? E depois, o que é aquilo? Deus criou, né? Então o homem, na realidade, o homem não cria nada. O homem pega coisas que Deus já criou e junta, né? Passa, vamos chamar aí pelo estado de evolução, vamos chamar assim, né? E de mutação, e de uma coisa que matava, de repente, o próprio veneno da cobra salva o cara que foi mordido por ela. Então, na realidade, os cientistas, eles são criação de Deus, né? Mesmo aqueles pessoal que crê na evolução, e por isso eles acham que Deus não existe, que é mutação, porque tinha um animal que agora vivia 50 milhões de anos atrás, e agora ele não existe mais, mas existe um outro aqui, que parece que era a evolução daquilo que nós achamos, que achamos um osso assim, um osso maior, um osso menor, e eles alegam isso, mas eles também são criação de Deus, né? Mesmo que você não creia que Deus existe, nem por isso você deixa de ser criação de Deus, né? Porque tudo que existe é criação de Deus, né? Santos Dumont é o pai da aviação, criou o avião, né? A gente fala, é o criador do avião. Mas quem é o criador do avião na realidade? Na realidade não é. Nós podemos chamar Santos Dumont de criador do avião, né? Ok, Deus permite que você faça isso, certo? Porque de qualquer maneira passou por ele, né? Essa ideia brilhante que ele teve de criar um negócio pesado e voar, né, no espaço sem estar agarrado em nada, né? Não é verdade? Então, Santos Dumont. Mas quem é Santos Dumont? Santos Dumont é um ser humano que Deus criou ele, deu a ele capacidade, era um homem inteligente, e a Bíblia diz que todos os dons perfeitos, bons, é dado por Deus, né? Então a inteligência que Santos Dumont teve, quando ele viveu na Terra, no seu tempo, né, foi dada por Deus. Pô. Ele era foi um instrumento que Deus usou para poder trazer o avião à tona, né? Então Santos Dumont ele usou o quê? Ele usou a borracha lá para fazer os pneus do avião, né? Vamos dizer. Né? Ele usou o ferro, que é uma coisa que Deus criou na natureza, né? Ele usou lá outros materiais, o plástico da época lá, né? Enfim, todas as ferramentas, todos os ingredientes que ele usou para construir o avião. E os colaboradores que Santos Dumont não fez sozinho. O Santos Dumont tinha uma equipe, né? Que ele liderava, né? Que ajudava ele a levar
a cabo aquela ideia que ele tinha de que ele tinha capacidade de fazer uma coisa mais pesada, engenhosamente, voar de um lugar para o outro sem precisar tocar na terra, fazendo um percurso que de carro demoraria 5 horas, de avião fazia em 1 hora, né? E ele conseguiu fazer isso e depois foi aperfeiçoado o avião. Hoje nós temos aí as aeronaves aí super modernas, né? Mas a Santos Dumont, na realidade, quem criou o avião é Deus, né? Por isso que na Igreja de Deus nós damos glória, toda a glória para Deus. Tudo que acontece na terra, tudo que tem na terra, tudo que nós temos de bom é de Deus, irmão. Vem do Pai. Vem de Deus, Deus que criou. Tá entendendo? Agora você pode usar mal uma coisa que Deus criou para o mal ou para o bem. Aí Deus deu para você o livre-arbítrio, né? Então, o livre-arbítrio que Deus deu, né? Você pode, né, usar a sua capacidade que Deus deu para você, para crer em Deus, ser grato a Deus por Deus ter criado você assim. Ou você pode, porque você acha que você é o tal, Deus não existe, isso é mentira, isso não é o direito seu. Tá entendendo? Mas tudo que existe nesse mundo nós temos que aprender. Nós que somos cristãos, que dizemos que somos cristãos, nós temos que crer que tudo que existe é criação de Deus. Tudo que o homem faz é baseado numa coisa que Deus já fez. Então, nesse mundo, não existe nada nesse mundo que não seja criação de Deus. Até esse aparelho celular aí que eu estou usando para gravar aqui essa mensagem, gravar esse tópico, esse celular aqui, foi a tal empresa que fez. Está assim, no tempo, né? Ela que criou, desenvolveu o sistema, mas tudo aí é Deus que fez. Ó. Porque ele usa o plástico lá para poder fazer a capa, né? Ele tem o vidro ali, que é o vidro que tem lá, a tela dele é feito de um material que existe na Terra, né? E os componentes dentro dele é feito também dos materiais que tem na Terra, lítio, sei lá o quê, outros componentes aí que ele não sabe nem o nome. Mas se eles não tivessem esses componentes na natureza, o celular não existia, cara. É isso que a gente tem que entender. E o cientista que desenvolveu o celular, que é um homem inteligente, capaz, né? Um engenheiro, uma pessoa que nasceu com a capacidade de estudar ciência e de encontrar soluções para o problema da humanidade, ele é criação de Deus, pô. Entendeu? Então foi lá no Japão, lá, mas os japoneses são criação de Deus, eles também são povo de Deus, eles também veio de Adão e Eva, tá entendendo? Isso nós temos que aprender e crer. Nós que dizemos que somos cristãos, nós não podemos ficar abalados na nossa fé porque o cara descobriu que o dinossauro vivia 60 milhões de anos atrás. Aí tem gente que fala assim, pô, mas como é que pode ser mentira? Porque o homem está na Terra faz 5 mil anos, 6 mil anos. É o entendimento do homem, né? Que não entende a Bíblia, não entende a palavra de Deus. Mas não. O mundo não foi criado em 6 dias literais, 24 horas, 5 mil anos atrás. Daí a gente que não entende a Bíblia, segue o entendimento de um homem que já viveu na Terra há muito tempo atrás. Ele não entendia a Bíblia e ele ensinou que não, que a Terra foi criada em 6 dias de 24 horas. E que o mundo e a Terra, o planeta Terra, foi criado há mais ou menos 5, 6 mil anos atrás. Então os cientistas, muitas vezes, até deixam de crer em Deus, porque, mas os religiosos dizem que a Terra foi criada há 5 mil anos. Como é que pode, se nós encontramos aqui um osso de um animal que pelos os testes aqui de carbono, não sei o quê, eles têm lá as técnicas, né? E esse animal aqui não viveu agora a questão dos 5 mil anos, é um animal que tem aqui 50 milhões de anos. Então se foi um mundo desse diz que o mundo foi criado há 5 mil anos, então isso é mentira. Deus não existe. Não, isso é infantilidade dessas religiões que ensinam assim. Na realidade, Deus criou o universo, né, e a Terra, e há milhões, segundo a ciência, 4, 7 bilhões de anos e tem a idade da Terra. E não é uma data precisa, isso pode ser mudado ainda, com mais avanço da tecnologia, pode chegar à conclusão que a Terra existe há 8 bilhões de anos. E o universo, segundo eles, o universo aí que é, né, gigante, né, foi criado, ou já existe, né, eles não existem, foi criado, né, porque eles acham, não, o universo já existe, houve o Big Bang há 13,7 bilhões de anos. Então eles acham que, como tem religiões que ensinam que Deus criou o mundo faz 5 mil anos, 6 mil anos, então, obviamente, isso é uma ferramenta para eles usar para dizer que Deus não existe, que não é verdade o que a Bíblia ensina, não é verdade? Mas não é verdade esse entendimento que Deus criou o mundo há 5 mil anos atrás, é infantilidade de pessoas que não entendem a Bíblia, ensinaram isso há séculos atrás para grupos de pessoas, e hoje virou grandes religiões no mundo que crê que o mundo foi criado há 5 mil anos. Mas na realidade não é. Deus, o princípio de Gênesis 1 lá, o capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse princípio aí é coisa de bilhões de anos.
Se for trilhões de anos, não é nada, para Deus não é nada, Deus é eterno. Deus não tem problema de tempo. Problema de tempo temos nós, que a nossa vida na Terra é 70, 60, 80 anos. Alguns vivem 120 anos hoje, né? Já teve seres humanos que viveram muito mais que isso, né? São exceções, né? Exceções. Aí tem pessoa até que fala assim, mas Deus disse que a vida humana é 120 anos, só que teve gente que viveu 175 anos, ou viveu 200, 300 anos, mesmo Noé, né? Deus falou para Noé, a vida do homem, eu não vou lutar toda a vida com o homem, né? Porque o homem se tornou carne, vai dar um trabalho danado para mim, eu não vou ficar lutando com o cara aqui na Terra, eu vou estabelecer a vida deles 120 anos, né? Mas Noé viveu, me parece, se não me engano, não tenho certeza aqui agora, mas Noé morreu com 600 e tantos anos, né? Parece sim. Parece que ele viveu ainda 500 anos, 600, depois que saiu da... Né? Mas é exceção, né? Mas a regra é que o homem vive, no máximo, hoje em dia, 120 anos. Depois do dilúvio, foi diminuída a vida humana. Agora tem exceções, né? Diz que em toda regra, você viu? Diz que toda regra tem exceção. E tem exceção, tem seres humanos que viveram depois do dilúvio, também, 170 anos, viveu 500 anos, mas é exceção, é uma aqui, outra acolá. Mas a lógica é que todo ser humano vive no máximo, hoje em dia, 120 anos, alguma coisinha mais, mas morre bem antes, né? A maioria, depois Deus ainda reduziu mais ainda, a média da vida humana é 70, 80 anos, 60 anos, 80 anos, a maioria morre nesse tempo, ó. Agora, tem pessoas que vai para 90, vai para 100, mas vai diminuindo bastante, né? E até o ponto de que a maioria não vive 120 anos. Né? Pouquíssimas pessoas que chegam a 120 anos. Né? Vai para o livro dos recordes. Lá nos Estados Unidos, se você tiver 119 anos, 120 anos, você já vai para o livro dos recordes. Como um cara que conseguiu uma longevidade que a maioria da população não consegue. Porque Deus limitou a vida humana na Terra. Então, para nós falar em 10 mil anos, 50 mil anos, para nós ficamos admirados, né? Olha, nós estamos, por exemplo, os homens, a civilização branca, né, chegou aqui no Brasil, na América do Sul, há 500 anos atrás, né? Chegaram aqui os portugueses, descobriram o Brasil, né? Os espanhóis, portugueses descobriram aqui a América do Sul e assim por diante, né? E 500 anos, mas quando eles chegaram aqui já tinha seres humanos vivendo aqui. Os índios são descendentes de Adão e Eva, são filhos de Adão e Eva, cara. É brincadeira. Descendentes de Adão e Eva. E eles, segundo a ciência, os estudiosos aí da antropologia, coisa e tal, eles já vivem aqui há 10 mil anos, né? Então a gente fica admirado. Mas como pode, né? Se der mais de 10 mil anos para Deus e nada, é a mesma coisa. O Deus é eterno. Então, se amanhã o homem fala assim, aqui é um animal, uma mutação aqui, que essa coisa aqui, esse animal aqui que existe hoje, ele é a evolução de uma espécie que vivia há 50 milhões de anos aqui. Né? Aquela espécie lá era assim, ela não voava 50 milhões de anos atrás. Mas com o passar desses 50 milhões de idade, ela conseguiu desenvolver a asa, né? E ela voa, né? Tá certo? Ok? Ela conseguiu voar, né? Porque houve a necessidade, porque tinha muitos predadores, ela correndo só, ela não conseguia, então ela, tanto se exercitar, ela conseguiu voar. Vamos dar um exemplo, né? Isso acontecia 5 milhões, 50 milhões de anos atrás. E aí as pessoas que estudam nas escolas, os jovens, principalmente os jovens, né? Que estão em formação da sua intelectual, os jovens acreditam, mesmo, Deus não existe, porque os caras dizem que de 5 mil anos, nada. Daqui o professor falou para mim que esse animal aqui viveu há 50 milhões de anos atrás. Ele acha que com isso a criação de Deus não é realidade. Não, Deus criou todas as coisas que existem no universo. Todas as coisas. Não existe nada nesse universo. Essa caneta aqui, ó, foi Deus que criou. Né? Caneta aqui, a caneta esferográfica aqui. Se não me engano, o cara que Deus usou para inventar a caneta, para inventar, né? Não para criar. Nós chamamos de criador, também não está errado. Mas o que ele inventou isso aqui, parece que era um argentino. Foi um cidadão lá da Argentina, não sei se ele era um cientista ou ele era só uma pessoa que desenvolveu, né? Porque você pode criar coisas sem ser um cientista, né? Certo? O cientista, hoje, por exemplo, uma pessoa para ser um cientista, ele tem que ter cursos, isso, aquilo e tal. Mas antigamente as pessoas criavam as coisas com a sabedoria da vida mesmo, do passado de geração para geração. Então esse cara na Argentina, se eu não me engano, peço desculpa se eu tiver. Depois você que estuda história aí, né, geografia, e tem estudo aí da coisa, você pode dizer, não, aquele cidadão lá do canal, ele está falando coisa que não é. Mas aí é falta de conhecimento meu. Deus está me usando dentro da minha capacidade, né? É como as pessoas zombam de Josué, né? Josué falou que o sol parou, né? Lá no livro de Josué.
E hoje eu vejo aí no YouTube, as pessoas zombando. A Bíblia é mentira, porque lá diz que o Sol parou. É mentira, é a Terra que para, é a Terra que gira em volta do Sol, né? Ok? E com isso eles acham que a Bíblia é mentira, que eles debocham de Josué. Não, pô, Josué, ele viveu na época dele. Na época dele ninguém sabia que a Terra girava em volta do Sol. Foi descoberto que a Terra girou em volta do Sol, gira em volta do Sol, a questão de 450 anos atrás é que a ciência veio descobrir que não é o Sol que gira em volta da Terra, é a Terra que gira em volta do Sol. Mas Josué não tinha essa informação. Deus estava usando o instrumento que ele tinha na época, que era Josué. Então Josué estava na guerra, eles estavam perdendo a guerra, eles estavam ganhando a guerra, mas como vinha chegar à noite, eles iriam provavelmente ter que encerrar a guerra e depois o inimigo tinha como se rearmar e eles poderiam ser derrotados. Então diz que Josué orou, qualquer coisa assim, e Deus fez com que o sol parou, né? Está lá, Deus, está escrito no livro de Josué. Quem escreveu o livro de Josué? Né? Foi Josué. Ou foi um escriba que escreveu para ele, ditou, olha, estava na guerra lá, né? E quando ele chegou lá na casa dele, lá, né? Vai assim, olha, né? Que o sol parou, né? É dado o conhecimento que ele tinha, né? Como é que ele ia saber que Deus não vai também pegar, como estou dizendo, Deus não vai ensinar tudo para nós que nós nem temos capacidade de aprender. Se Deus for pegar, mostrar, se eu, por exemplo, aqui, eu for falar tudo que você vai cair no sofá. E é melhor falar pouco para você não ter um problema ok? Então, Deus também, se Deus fosse ensinar tudo para Adão, lá no. Pronto, Adão morria, né? Tá certo? Então, o conhecimento, nós já aprendemos lá que o conhecimento de Deus ele é paulatino. Ele vem aos poucos, Deus vai. É crescente, né? Deus vai. Né? Então, o que as gerações atrás não sabia, hoje nós sabemos, né? Há 50 anos atrás, por exemplo, eu tenho dificuldade de lidar com informática, né? Eu não tenho dificuldade, eu tenho dificuldade, porque quando eu vim conhecer a informática, eu já tinha 40 anos de idade, né? Começou a surgir a informatização da atividade do homem na Terra. Então a gente já tinha passado a época de criança. Então eu tenho dificuldade, né, de conhecer, né? Mas conheço um pouquinho, de quase nada, mas a gente conhece. Então, mas quem viveu há 50 anos atrás, 100 anos atrás, nem saberia imaginar que hoje você não ia precisar mais escrever uma carta para sua namorada, né? Nós vemos nas músicas, né? A carta que eu enviei para você, coisa e tal. Não, antigamente o pessoal, quando tinha saudade de alguém, escrevia uma carta, né? Tinha que botar no correio, esperar chegar lá, demorar 10 dias para chegar, tinha caso demorar até muito mais, né? E chegava a notícia, às vezes você já ter morrido aqui, aí chegava a notícia, né? Depois você ter morrido. Mas hoje não, já imaginou? Hoje você tem um celular aqui, você tá com saudade da sua namorada, você já bateu aqui, tá olha, tô com saudade de você, quero te encontrar hoje. Daqui a meia hora eu tô. Tá, e ela já recebe, já vai estar esperando você. Já pensou que coisa, né? Então nós vamos condenar gerações que não conheceram o celular, porque eles escreviam carta, e nós vamos debochar deles. Eles não tinham conhecimento do celular. Então, Josué, quando ele diz que a terra, que o sol parou, é porque é o conhecimento da época deles, né? Que eles viam o sol nascer e de repente parou o sol, e a terra parou. Quem parou? A terra parou. Mas o sol parou. Lá diz que o sol parou, né? Ok? E hoje as pessoas ficam debochando de Josué, dizendo que a Bíblia é mentira. É a infantilidade das pessoas, são criancices, né? Porque nós vemos que é só agora, nós sabemos que a Terra que gira em volta do Sol, porque nós estamos vivendo agora, depois que os homens descobriram isso, a ciência humana descobriu, depois de há 400 anos atrás, mais ou menos, descobriu que a Terra é que gira em volta do Sol, né? E que faz a transladação e rotação, a Terra vai girando em volta dela mesma e ao mesmo tempo em volta do Sol, né? Mas agora, mais recente, a ciência descobriu o quê? Que o Sol gira dentro da Via Láctea. O Sol também gira dentro da Via Láctea. A Via Láctea é um negócio gigante, né? O sistema solar é gigante que nós vemos aí, né? Me parece que rapidamente, eu tenho que terminar o tópico aqui, desculpa, né? Mas eu acho que tudo faz parte do que eu quero falar, do que Deus quer que nós conheçamos. Nós vamos saber assim que o sistema solar, me parece que essas naves, esses satélites de estudo que eles enviam aí, né? James Webb, né? E outros mais aí, né? Hubble, né? Viaja pelo espaço. E eles estão há 10 ou 20 anos lançados atrás, e até hoje eles não saíram nem dentro do sistema solar. Tão grande que é. Eles viajam numa velocidade, suponhamos, vamos imaginar, de 30 mil quilômetros por hora.
Vamos imaginar, não sei se é 30 mil ou 50 mil quilômetros por hora que eles viajam aí no espaço. E parece que até hoje, depois de 20 anos, eles ainda não conseguiram sair do sistema solar. Imaginem eles conseguirem passar da Via Láctea. Vai durar centenas de anos, sei lá, eles vão para, segundo ele, eles vão se desigradar, né? Eles vão se desmontar no espaço, porque eles não vão conseguir chegar. Né? Então, nós vemos que tantas coisas que existem no mundo que hoje nós conhecemos, que antigamente nós não conhecíamos. Então hoje nós aprendemos que o Sol também gira dentro do espaço. E pode ser que naquele dia que Josué lá disse o Sol parou, o Sol realmente parou, porque como a Terra gira em volta do Sol, como o Sol parou de girar dentro da Via Láctea, automaticamente a Terra parou também. Então não está tão errado que o que Josué falou. E o Sol parou, porque hoje a ciência mostra que o Sol gira dentro da Via Láctea. E mais ainda, para ficar ainda mais impressionante, a Via Láctea, que tem bilhões de estrelas, bilhões sei lá, de milhares ou milhões de planetas e cometas e outras tantas coisas que Deus criou aí, gira dentro do universo. A Via Láctea também está girando, dentro do Via Láctea. Irmão, então, agora nós vamos condenar as nossas gerações, nossos antecedentes, chamar eles de, são mentirosos, eles não escreveram lá, eles eram mentirosos, que o Sol parou. Não, eles não sabiam, né? Ok? Então nós temos que ver assim que Deus é eterno, né? Hebreus 1, 10, 11. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obra de tuas mãos. Céus. Quando fala céus aqui, nós já aprendemos em outras lives que os céus, no universo tem pelo menos 3 céus. 3 céus. O primeiro céu, onde nós vivemos aqui na Terra, e esse céu, que é o céu das aves, esse céu que tem as nuvens aí que traz chuva e assim por diante, né? E vai até esse azul que tem aí, que me parece que tem 110 quilômetros, 100 quilômetros de altura, daqui até chegar naquele azul lá, né? Que a Terra está em volta daquele azul lá, parece que é o que a atmosfera, sei lá, uma coisa assim, né? E a espessura desse azul aí, me parece, eu posso estar enganado, são 10 quilômetros mais ou menos, 15 quilômetros de espessura. Passou aquilo ali, para cima já é o segundo céu, que já não tem nem oxigênio, é rarefeito, para você viver lá, como eles vão de nave, para a Lua já foram, assim por diante, e outras alturas grandes aí, mas eles vão dentro de um negócio que tem ali pressurização, oxigênio reservado ali para as pessoas respirarem durante aquele período, né? Mesmo dentro do avião, quando você sobe lá no avião, dentro do avião também é pressurizado, porque a pressão diminui, né? E se você não tiver mais um avião, quando ele sai da Terra, ele fecha ali, se pressuriza para manter uma pressão de tal maneira que dentro de nós existe pressão. Dentro do corpo humano que Deus criou, existe pressão, né? O sangue faz pressão para sair para fora. Por que o sangue não sai para fora? Porque tem a pressão do ar que faz com que o sangue fique dentro das nossas veias. Mas se você sobe aí a 11 km de altura, 20 km de altura no avião, a pressão do ar é menor. E se não tiver alguma coisa pressurizando para manter essa pressão, você vai morrer. Pá. Entendeu? Você vai morrer. Então, tem toda essa... coisas que nós não conhecíamos isso antigamente, né? Então, os céus, Deus fundou a terra e criou os céus, ok? E diz na Bíblia que eles perecerão, mas tu permanece. Deus é o único ser que possui a imortalidade. Isso quer dizer o quê? Que Deus sempre existiu, Deus existe, Deus sempre existirá. Deus não existe morte para Deus, não existe fim para Deus. A Bíblia mostra, porque nós vemos na revelação da Bíblia, a Bíblia tem uma revelação na Bíblia que é chamada uma linha dorsal. Vamos chamar assim de linha dorsal da Bíblia. Essa linha dorsal ninguém pode mexer. Tem coisas na Bíblia que não é de Deus, que foi acrescentado pelos homens. A Bíblia mesmo diz que é possível que o homem faça isso. Não é bom fazer. Mas Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Tem pessoas que são contra Deus. Acrescentaram coisas no escrito da Bíblia. Tem coisas parte da Bíblia que depois nós vamos ver isso em outra live. Algumas situações assim, mas é coisa acontecida pela permissão de Deus. Eu já falei, vou frisar de novo. Deus tem duas vontades. Tem a vontade, a boa vontade de Deus, e Deus tem a vontade permissiva de Deus. Deus permite que se faça assim, ou aconteça assim, coisa e tal. Tem a vontade permissiva de Deus, como também eu vou dizer também que o ser humano, nós seres humanos, temos duas vontades. A boa vontade de nós e a boa vontade permissiva, né? Nós temos vontade permissiva, é aquela vontade que você às vezes não concorda, mas você permite, né? Na verdade, você permite.
ok? Isso está, vou rapidamente dar uma dica aqui, que é com relação ao pai, né? Às vezes uma moça quer casar com X rapaz, o pai não concorda, filha, esse rapaz não é um ideal para você, filho, eu criei você com tanto trabalho, filho, eu dei estudo para você, você tem um potencial grande, mas você vai logo querer namorar ou casar com um rapaz que não tem. Pô, ele é pobre, filha, ele não tem condições, filha, você não vai. Pô, eu queria ver você casado com um cara. Não é isso? Mas a filha, pai, mas eu amo ele, eu quero casar com ele, é com ele que eu quero viver, não quero viver com o outro lado, é com ele. Ah, pai, às vezes o que quer? Por amor à filha, né? Ele não vai também querer prender ela, controlar ela, fazer ela chorar, fazer ela viver a vida, até que ela fuja com o cara, né? Ele que vai fazer, a filha, então tá bom, filho, já que você quer, vamos fazer o casamento, tudo bem, não era a minha vontade, não era o meu prazer, mas já que você quer, eu vou ajudar você. E o pai pega, às vezes, um rapaz pobre, dá ajuda, né? Dá um pé de meia pro rapaz, olha, eu vou te ajudar a você fazer isso, paga um curso para ele, às vezes dá um comércio para ele, para ajudar ele a ser um comerciante, impulsionar, né, para que ele seja um homem próspero, né, para poder cuidar da filha dele, dos netos dele. Chama-se vontade permissiva isso. Então Deus também, Deus tem vontade permissiva. Deus falou assim, não cruza as raças diferentes, vocês não vão fazer isso, o povo de Deus não é para fazer isso. Mas o homem não é teimoso? O homem é teimoso, né? Nossos filhos às vezes não teimam com a gente, quando a gente dá uma ordem para o filho, filho, não quero ver você bebendo, filho, nem fumando, filho. Em casa, mas às vezes o filho se vicia lá fora, de repente começa a fumar, o pai é contra, mas o pai vai fazer o quê? Né? É filho, né? Tem que aturar, né? É vontade permissiva, ok? Colossenses 1, 16, 17 diz assim, criou todas as coisas visíveis e invisíveis nos céus e na terra. Então, Deus criou coisas invisíveis nos céus e na terra. Coisas que o homem não pode fazer. E dentro mesmo da biologia humana, nós vemos assim, que tem coisas que é inexplicável dentro da criação. Eu não vou aprofundar, porque eu estou terminando o tópico, e já passou não sei quanto tempo já, né? Estamos aí 1 hora já de tópico, eu não quero que você... Né? Mas Deus criou coisas, tem coisas na natureza que são inexplicáveis, que a ciência, com toda a tecnologia que existe, não consegue explicar. Não consegue explicar. Ninguém consegue explicar. Nem a ciência consegue explicar. Como, né? Que um boi, uma vaca, um boi, por exemplo, né? Come capim, mato, né? O capim, a erva, né? A grama, né? Come a grama. Que é o alimento do animal bovino, é a grama, né? Eles não comem carne, né? Eles não são carnívoros. Eles comem grama. Né? Como que uma vaca, ela come grama. E aquela grama que ela come, no metabolismo da vaca, vira carne e sangue. Não tem explicação. Ninguém pode explicar isso daí. Não tem como você explicar isso daí. Não tem uma ciência que vai conseguir explicar isso daí. É inexplicável, é a criação de Deus, né? É uma ciência aí que não está revelada ao homem. Como que porque na grama, se você pegar a grama, ela não tem nenhum vestígio de sangue nem de carne na grama. A grama é grama, ela tem lá seiva de verde lá que ela come, né? Tá? Mas não tem. E quando a vaca digesta ela lá, gole, remói, ela tira aquelas enzimas lá da grama, coisa e tal, e aquilo ali faz ela viver, e ela vai crescendo, vai virando, né, uma vaca, né? Certo? E um animal grande, né? Comendo grama, pô. Fica aquele animal pesando 700 quilos de carne, de coisa e tal. Né? E outra coisa inexplicável no universo é como que a vaca, que é carne e sangue, ela produz leite, né? Sendo que no leite, me parece, posso estar enganado, se tiver, pode me corrigir, no leite não tem vestígio de carne e sangue, né? No leite não tem, você bebe leite, tem gosto de sangue? Não tem. Tem gosto de carne? Também não tem. O leite é leite, né? E ele veio da vaca, que é carne e sangue, né? A sabedoria de Deus, né, irmão, que fez isso daí, né? Sabedoria de Deus, pô. É só Deus. Tem coisas dessa vida que Deus pode fazer, pô. Nós temos que crer nesse Deus da Bíblia, no Deus que pode fazer todas as coisas. É o Deus Pai Todo-Poderoso. Coisas que Deus pode fazer que o homem nunca vai entender, nunca vai compreender, mesmo quando nós, um dia, se Deus permitir, que Deus nos ajude, que eu e você que está me ouvindo, possamos estar na vida eterna, no novo céu, nova terra, na eternidade, mesmo na eternidade, nós vamos viver lá na eternidade, lá não vai ser um tédio.
Que as pessoas pensam, a vida eterna, mas não, a vida eterna é algo maravilhoso, porque mesmo lá vamos ter novidade todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, pela eternidade. Porque Deus é eterno. O conhecimento de Deus e a pessoa de Deus é maravilhoso. O que é maravilhoso? Maravilhoso é uma coisa indescritível, você não pode descrever. Tá entendendo? Então Deus é. Não tem nem como Deus querer revelar tudo para nós agora, que a gente morreria aqui, dar um infarto aqui, o cara morre. Então Deus tem que dar em doses pequenas. E Deus espera que nós aprendamos nessas pequenas doses do poder de Deus para nós irmos, desculpa, não só nessa vida, mas também na eternidade, nós vamos estar deliciando com as coisas de Deus que Deus tem preparado para as pessoas que vão ser salvas, que vão viver na eternidade com Deus, né? Então, nós precisamos de crer, né, que Deus é que faz coisas inexplicáveis, como, por exemplo, rapidamente para terminar, você pega lá a terra, você planta aqui na terra, aqui, ó, você planta aqui nesse lugar aqui, você planta um pé de limão, né, na terra aqui. E o limão, ele tira o azedo da terra, né? A fruta limão, ela é azeda, não é azeda? É azeda, né? Puxa vida, como que ela chove na terra, pá, molha lá e ela tira o azedo da terra, vamos dizer assim, né? E você planta do lado dela, questão de 1 metro, você planta ali um pé de cana e a cana tira o doce da terra. Como é que pode uma coisa dessa, né, irmão? Como é que pode? A mesma terra, o mesmo lugar, né? O mesmo lugar, uma pega o azedo, né? Metaboliza dentro dele ali, né? O sol, mais a chuva, a água, mais os minerais que existem ali, coisa e tal, sei lá. E ela produz o azedo, né? Sai uma fruta azeda. E a cana do lado dela, tudo é doce. Você vê que mistério? Como é que nós podemos desfazer de um Deus desse tão maravilhoso que criou nós, né? E que se apresenta e dizendo que nós somos criação dele, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E nós preferimos ser descendente do macaco, descendente de um... era um germe que existia, o germe depois evoluiu, começou a andar, se rastejar no chão, e depois se rastejou no chão, o germe começou a ficar em pé, aí foi indo, aí virou um hominídeo, né, como eles falam, um hominídeo, depois virou nós hoje, a fertilidade das pessoas. Deus, de acordo com a Bíblia, Deus criou o homem na sua imagem e semelhança. O ser humano, o primeiro ser humano que existiu na Terra foi Adão. E o segundo ser humano na Terra foi Eva. E de Adão e Eva descende toda a raça humana. E como Deus criou Adão, de acordo com a Bíblia mostra, a Bíblia, toda a revelação da Bíblia, ela tem uma linha dorsal, como eu já disse há pouco, né? A linha dorsal da Bíblia, ninguém pode mudar. Qualquer Bíblia que você for ler, você vai ver que existe um Deus criador que criou o homem, e desse Deus está permeado na Bíblia, mostrando que esse Deus ama o homem e que esse Deus vai resgatar o homem e vai levar o homem para a vida eterna. Na eternidade, Deus vai estar cercado da humanidade. Deus vai andar no meio dos homens, porque Deus vai levar as pessoas justas, as pessoas boas, as pessoas do bem, as pessoas que sofreram injustiça na terra, que não revidaram, que tiveram paciência, sofreram, né, passaram por privações, por situações nessa vida que não era o propósito de Deus no início, mas passaram por aqui, fizeram bem, né? Não prejudicaram o seu próximo, amaram o seu próximo, amaram o seu semelhante, foram pessoas dignas de viver na terra e que não tiveram, né, aquilo que Deus tinha proposto para Adão, quando Deus criou Adão, Deus fez tudo que o homem precisava para viver para sempre. Mas nós vemos que populações na Terra vivem na miséria, né, numa injustiça total no mundo, né? Mas essa vida na Terra não é um fim em si mesma. Se a vida na Terra fosse só essa daqui, nós poderíamos reclamar de Deus. Puxa vida, caramba, eu vivi aqui, morri, sofri, passei tudo, agora a vida minha acabou e eu não vou ter... Oh, caramba, não! A vida na Terra é só uma passagem. Deus vai levar nós, cristãos, que cremos em Deus e obedecemos o Senhor, nós vamos ter uma morada especial da vida eterna. E todos os seres humanos que foram pessoas do bem, não precisa ser cristão para você. Eu vou até adiantar coisa aqui que não deveria estar adiantando agora. Deus tem ensinamento no mundo que diz que só os cristãos é que vão ser salvos. Só os crentes é que vão ser salvos. Mas não é verdade. Deus vai salvar a humanidade. De tal maneira que na eternidade futura, Deus vai ter um povo exclusivo dele, que é a igreja, nós vamos aprender isso no futuro, mas aos outros povos que não conheceram Cristo, não tiveram acesso ao Evangelho por causa de políticas humanas, por causa de ingerência humana, né, por causa do inimigo de Deus que proibiu, que criou situações na mente humana, que proibiu o acesso ao Evangelho, Deus vai ter misericórdia das pessoas que foram do bem. Romanos capítulo 2, nós vamos ler depois.
Ok? Então, por isso que eu falo, não desista das lives, mesmo que está demorando um pouquinho, não desista. Vale a pena. Vale a pena. A gente não fica horas na escola estudando uma matéria lá, seja você ser um professor de matemática, um professor de português, você tem que estudar pra caramba, né? Para conhecer uma coisa que é importante para a vida humana aqui na Terra, mas necessariamente não é importante para a eternidade, né? Porque Deus vai salvar professor de matemática, mas Deus vai salvar pessoa que não sabe matemática também. Pá. Porque lá na eternidade, esse conhecimento nosso aqui humano é para essa vida humana, né? Na eternidade, o conhecimento lá é espiritual, é outro, diferente, que vai receber os que forem dignos da salvação, né? Então, para não aprofundar muito aí, nós vamos ter mais lives, né? Então, aí dizendo invisível, né? Deus criou coisas invisíveis. Aí eu já falei dos gases, hidrogênio, oxigênio e outros gases que Deus criou que a gente não consegue ver, né? Mas se você juntar, né? Você vê, por exemplo, o caso da bomba atômica, né? A bomba atômica destrói a humanidade. Deus faz parte da vontade prazerosa de Deus? Não faz, né? Mas o homem tem a sua vontade própria. Nós já aprendemos em outras lives, moça. Né? E Deus tem a vontade permissiva. O homem vai lá inventar a bomba atômica, né? Pegou gases lá e químicas e que lá juntaram, né? Coisa proibida por Deus. Pô. Não precisa fazer isso para se matar um ao outro, né? Mas os homens fazem, Deus sabe como vai fazer. E Deus, nem porque existe essas coisas, quer dizer que não foi Deus que criou, porque o cara pegaram coisas que Deus já havia criado, fizeram uma mutação que Deus proibia, mas fizeram, o resultado foi o quê? Surgiu um negócio que deu o homem, às vezes, está com medo agora de soltar essas bombas, que se soltar, acaba com a raça humana na Terra, vamos dizer assim, né? Mas isso não vai acontecer, porque tem um Deus que tem um plano maravilhoso e tem coisas que não está. É a linha dorsal que Deus vai levar. Deus é que vai levar a cabo todas as coisas. Então, graças a Deus, né? Deus, Criador de todas as coisas, nosso Deus, né? Não vamos desistir de ouvir mais ensinamentos de Deus, verdadeiros, verdades eternas. Nós aprendemos aqui que Deus é o único ser imortal, que Deus é antes de tudo, todas as coisas que existem veio depois de Deus. Primeiro Deus, que é eterno, e Deus, na sua grandeza, no seu grande amor, na sua grande capacidade, Deus criou todas as coisas, né, com o objetivo de criar lá no final o homem no sexto dia. E o homem, um ser parecido com Deus, foi criação de Deus. O primeiro homem que veio na Terra foi Adão. A segunda pessoa que veio na Terra foi Eva. E esse homem e essa mulher se uniram através do relacionamento íntimo, se conheceram, como a Bíblia diz. Tem outras lives que falam sobre o que é conhecer na Bíblia. E geraram filhos e filhas. E o resultado disso daí é a criação de Deus hoje, que somos todos nós filhos de Adão e Eva. Então não maltrate o seu próximo. Não importa se ele é rico, se ele é pobre, se ele é feio, se ele é bonito, se ele é rico, se ele é branco, se ele é preto, se ele é amarelo, todos nós somos seres humanos, todos nós viemos de Adão e Eva. E Deus ama todas as raças, todos os povos. Nós vamos estudar isso em outras lives. Então, aprendemos isso, não vamos nos assustar com ensinamentos sobre evolução, mutação, coisa e tal, e com isso querer provar que Deus não existe, que o mundo foi criado, tem criaturas que viveram aqui há 60 milhões de anos. Não é para Deus 60 milhões de anos, e nada é a mesma coisa, porque Deus é eterno, né? Deus não tem problema, né? Nem a riqueza, né? O cara é rico, ele é rico, mas ele é rico comparado comigo, né? Que eu sou pobre, e o cara tem mais dinheiro que eu, então ele é mais rico que eu, né? Só que tem outro cara que é mais rico que ele, e outro que é mais rico que ele, mas diante de Deus ninguém tem nada, porque tudo é de Deus, né? Então você tem, o cara lá é bilionário, tem 150 bilhões na conta dele, mas para Deus 150 bilhões de nada é a mesma coisa. Que Deus é dono de tudo, ele criou todas as coisas. Deus não invadiu o mundo. Deus não invadiu, Deus não entrou no mundo. Nenhum lugar da Bíblia você vai dizer que Deus entrou no mundo. Não, o mundo foi criado por Deus. Todas as coisas que existem é a criação de Deus. Então Deus tem direito à adoração por causa da criação. Um dos motivos, né? Deus tem direito à adoração por causa da criação. Tudo que ele criou, tudo que existe, tanto que a Bíblia diz que as criaturas que são chamadas irracionais, elas louvam a Deus, né? Os pássaros quando estão cantando, aves aí, os animais quando relincham, se alegram, coisa e tal, eles também estão louvando a Deus, porque eles sabem que, mesmo na consciência pequena que eles têm, mas eles devem perceber que, pô, cara, eu voando aqui, os caras grandão com esse daí não conseguem voar e o passarinho voa, ele deve ficar contente pra caramba, né? E ele deve agradecer a Deus por isso. Então, graças a Deus, eu agradeço a sua paciência comigo. Deus nos abençoe, Deus nos guarde, que você tenha um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, né?
que na próxima live, com a ajuda de Deus, todos nós possamos estar juntos para continuarmos estudando a palavra de Deus e aprendendo verdades eternas de Deus, que são invencíveis e estão na Bíblia. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser.